Bem-vindos ao programa Conexão Saúde. Eu sou o professor André Amaral. Meu lado eu tenho a apresentadora, atriz e estudante Manu Carrara. Oi, gente! Estamos aqui em mais uma edição do programa Conexão Saúde com o Flávio Leal. Perfeito. Flávio, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Manu. Um prazer estar com vocês aqui, ó. Novidade, coisa boa nesse programa de hoje, hein? Flávio, setembro é o mês do profissional de educação física. Isso. Várias comemorações das nossas comissões. Aí. Você acabou de vir de uma comemoração agora. Fala um pouquinho Isso, dessa então, comemoração. André, setembro, dia 1º de setembro é o dia do profissional de educação física, Muita gente não sabe ainda. Verdade. Então, você aí que não sabe, o profissional de educação física tem um dia, e é o dia 1º de setembro, tá? Eu acabei de vir uma comemoração nossa, que são as Ondas Verdes. O que é isso, André? Aí, todas as comissões de todas as regiões do Rio de Janeiro, a gente faz eventos com a Onda Verde. São profissionais que organizam em suas regiões para a sociedade. Então, a gente faz atividade de caminhada, aula de dança, alongamento, entre outras atividades, para poder o quê? Divulgar essa data que durante todo mês a gente comemora. É isso aí. Interessante. Essa é a onda verde, Onda Manu. Verde. Sim. E eu Eu já participei de algumas e assim, eu gostei bastante. Tem várias atividades com várias pessoas, muita gente, graças a Deus. Muita. Ó, a que eu fiz hoje deu mais de 500 pessoas. E como... Pra você ver. Nossa, muita gente. Mais de 500 E como você disse, dia 1º de setembro é o dia do profissional de educação física. Só que a gente acaba considerando o mês todo, né? Ele merece, né, gente? O profissional de educação física merece. Exatamente. Quem nunca teve um profissional de educação física, um professor de educação física no colégio, que lembra? Eu tive o meu. Eu tive Professor vários, Muniz. Então, esse vários. cara ficou guardado na minha cabeça. Eu acho que ele é um dos caras que foi responsável de eu ser hoje profissional de educação física. Sim. Eu fui atleta, né? Mas ele foi o cara que me deu o pontapé inicial lá com meus 16 anos, por aí. Né? Quase a tua idade, Legal, né? legal. Quem é o nome do teu professor? Qual é o nome do teu professor? O Manda um meu- abraço aí pra É ele. isso. O meu, assim, ele se chama de tio Trator. A gente chama ele assim, né? A gente se acostumou a chamar ele assim. E aproveitar que a gente tá nesse assunto de professor de educação física, meu pai também ele é formado e ele foi professor na escola que eu estudei. Só que, infelizmente, eu não consegui ser aluna dele, porque ele era do ensino fundamental e na época eu era do infantil. E eu não consegui ser aluna dele. Mas ele foi, e assim, todos os alunos dele gostavam muito dele. E na época que tava na pandemia, ele fazia vídeos já online. E aí eu participava, às vezes, pra demonstrar alguns movimentos. Eu gostava bastante, assim, a gente fazia na varanda, montava tudo com alguns brinquedos meus. E a gente fazia lá as atividades. Era legal. Importante. Flávio, como é que você avalia o mercado do fitness hoje? Eu acho, André, eu falo que teve um mercado antes e depois da pandemia. Sim. Eu acho que a pandemia ela trouxe muita tristeza, né, para muitas famílias, mas para nossa profissão, eu acho que ela alavancou. Por quê? A pessoa estava dentro de casa, presa, entre aspas, sem fazer nada, cheia de preocupação na cabeça, vendo familiares falecendo, morrendo, amigos, e não tinha nada para fazer. Sim. O que aconteceu? Teve esse boom de aulas online, boom de profissionais que ficava por trás da cortina, vamos dizer assim, que não estava na mostra, e a gente começou a fazer um verdadeiro mutirão para ajudar a sociedade. Então, eu acho que todo mundo aqui, você que está aí assistindo, com certeza fez uma aula online, porque você não estava sem fazer nada. E o que acontecia? As pessoas começavam a adoecer, obesidade, ficar fora de forma. Sim. Isso atrapalhou também na questão da Covid, né? Então, eu acho que teve o mercado antes e depois da pandemia. Depois da pandemia, cara, o nosso mercado deu uma subida, deu uma alavancada monstruosa. E eu acho que a profissão, né, o profissional de educação física, ele entrou na linha da saúde. Hoje nós somos profissionais da saúde também, por causa dessa atividade que nós criamos, dessa atividade online, né? Que antigamente o pessoal falava que não ia para frente. E está aí até hoje. Durou. Exatamente. Está perdurando. Né? Exatamente. Agora, você é o cara da funcional, Isso. da ginástica funcional com ginástica É laboral. isso aí. Fala um pouquinho dessas duas diferenciações de ginástica. Isso, então, vou contar um pouquinho da minha história, só para Isso. você entender, né? Eu sou o 5º filho, né? O 4º filho de 5 filhos. Nossa. Eu fui atleta de 12 anos até os 24 anos. Mano, eu joguei futebol, mano. Interessante. Joguei no Maracanã. Legal. Eu era goleiro. Então, assim, o goleiro ele tem uma plasticidade de movimentos monstruosa, né? Sim. E eu, na época, o pessoal gostava de jogar e não gostava de treinar. Eu era ao contrário. Eu adorava treinar e odiava jogar. Então, eu sempre fui apaixonado pelo treinamento, pelo movimento. E joguei de 12 aos 24 anos, só que, assim, na minha época, não tive a oportunidade que os jogadores teve hoje. E eu sempre estudei.
Sempre estudei, ó, você que tá vendo aí, ó, estude. Exatamente, Então, assim, eu terminei o 2º grau, eu já era atleta, e terminei, só que assim, eu fui dispensado de um clube e não tinha o que fazer. E aí? Não tinha profissão, não tinha um emprego. Então, eu comecei a trabalhar numa empresa, né, de setor operacional, e eu lavei banheiro nessa empresa, literalmente. Eu comecei nessa empresa lavando banheiro, por quê? Eu tinha que pagar a faculdade. E eu comecei educação física trabalhando nessa empresa. Então, por sorte de Deus, né, essa empresa era de um lado da calçada, eu atravessava, a faculdade era do outro. Então, eu fiquei durante 3 anos trabalhando nessa empresa, ralando pra caramba, atravessando a rua para poder estudar. E nesses 3 anos, as histórias, né, Madu, que eu falo para todo mundo, todo mundo tem uma história por trás. Então, durante 3 anos, eu ia de bicicleta, eu saía de um bairro da Zona Norte, eu pedalava 8 quilômetros para ir e 8 quilômetros para voltar, para poder economizar o dinheiro da passagem, fazer o lanche da noite na faculdade e voltar para casa, e assim, consecutivamente, durante 3 anos. E eu, nessa empresa, eu fui crescendo, fui ganhando cargos, né? Só que eu sempre falei para eles, ó, eu estou aqui de passagem, que eu preciso me formar e trabalhar na minha área. Eles, não, vai embora, eu sei que você se formar, beleza, enfim. Passou os 3 anos, faltava 1 ano para me formar. Eu pedi para ser mandado embora, porque eu precisava estagiar, precisava vivenciar a educação física na prática, só que eu não tinha experiência, não tinha lugares. Então, essa empresa, pelo valor que eu tive lá dentro, pelo como eu cresci lá dentro, eles me deram um presente, eles garantiram 1 ano dessa faculdade. Então, assim, eu ia pegar o dinheiro da rescisão, ia pagar 1 ano de faculdade, só que eu não precisei fazer isso. A empresa me deu de presente e eu fiquei 1 ano estagiando para tudo quanto é lado. Só que dentro dessa empresa eu vi algum erro de sistema, que as pessoas se machucavam muito, carregando peso, e às vezes até sentado na cadeira, que nós vamos fazer já um negocinho aqui, vocês vão ver. E eu vi essa falha no sistema. Falei, cara, eu volto nessa empresa ainda. Aí o dono, não, volta nada, vai trabalhar com futebol, você gosta? Não, eu volto nessa empresa. Enfim, eu estagiei 1 ano, assim que eu me formei, eu colei grau num dia, 1 semana depois eu voltei nessa empresa, com um projeto de ginástica laboral, naquela época. E lá se vão, esse ano faz 19 anos de atividade nessa empresa. Nossa! Só que nesse percurso eu percebi que a ginástica laboral ela foi perdendo um pouco de força para mim, na minha opinião. Porque ela é muito trabalho braçal. Então, eu vi que eles precisavam de coisa a mais. O que era a coisa a mais? Que é a base do treinamento funcional, onde entra a minha especialidade. Eu comecei a aplicar técnicas, né, de treinamento funcional com os funcionários. Como? Trabalho de força, trabalho de mobilidade, eu falo que é trabalhar as capacidades físicas do trabalhador. Por exemplo, vocês estão sentados aí agora, né? Vocês precisam de uma força para estar sentado. Você que está assistindo também. Ah, Flávio, não precisa. Relaxa o corpo. Vocês não vão cair. Então, é uma força submáxima. Então, eu comecei a trabalhar essa força do trabalhador, tanto para quem estava no telemarketing e quanto quem pegava peso. E eu comecei a desenvolver as capacidades físicas junto com padrões de movimento, que são agachar, empurrar, puxar, rotacionar. Isso é importante, né? Manu, você não tem noção quando o colaborador, o trabalhador, começa a entender por que ele tem que ficar aqui, ó, com ativação de core, não ficar largado, não ficar com o corpo todo solto, porque isso leva a lesão. Sabe aquela lesão que você gira para pegar a folha na impressora? A pessoa só lesiona se ela não tiver treinada. Se ela for sedentária, ela vai lesionar. Agora, se ela tiver treinada, ela não vai lesionar. Ela vai agachar, ela vai virar, ela vai rotacionar, não vai lesionar. Ela vai pular, vai fazer tudo. Exatamente. Esse foi meu trabalho nessa empresa. Conscientizar que a saúde do colaborador não é só ali. O funcional ele levava para casa, para a vida dele. Aí vem aí eventos, caminhada, família. Eu dou a consultoria online para eles. Quem quer treinar, eu passo um exercício para eles também. Então, o funcional, quando a gente fala de ginástica laboral, eu criei um método chamado treinamento funcional laboral, que é exatamente isso. Vai além do trabalho, vai para casa. Então, a minha história, mais ou menos, ela se cruza da minha vida de atleta até a vida desse trabalho, que hoje eu tenho outras empresas também que eu acabei aplicando e eu consigo levar esse trabalho bem à frente, bem bacana, Manu.